Então, nós estamos trazendo hoje aqui uma pessoa muito especial, um amigo também, Dr. Antônio Carlos Júnior, doutor em ciência da religião. Eu queria que ele fizesse também uma apresentação dele mesmo, que ele tem vários livros publicados, tem um currículo, é um jovem que Deus levantou com uma sabedoria realmente diferenciada, e ele usa isso não para orgulho próprio, eu sei disso, não para glória própria, mas para o reino de Deus. Nós somos muito gratos pela sua presença, e ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da responsabilidade da igreja, né, também na questão do sistema prisional, nos dando uma nova visão, e também o sistema de segurança pública que está integrado, né, com o sistema prisional. Não tem como dissociar uma coisa da outra. E gostaria que você ficasse totalmente à vontade para poder fazer a apresentação, e a gente vai conversando no final. A gente vai reservar um tempo também para orarmos por essa área tão importante que é a questão prisional e de segurança pública do Brasil. Seja bem-vindo, Antônio Carlos. Bom, obrigado, Coronel Terra, Pai do Senhor a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, Coronel. Fico muito honrado de estar aqui com vocês nesse projeto. Falar de sistema prisional, né, parece um pouco desconexo, ou às vezes até sou um pouco preconceituoso por quem não entende as relações possíveis, né, entre essa esfera do sistema prisional, da segurança pública, e como isso impacta a nossa vida enquanto cidadãos. Eu costumo dizer, Coronel, que falar em capelania, em atendimento hospitalar, é muito mais fácil, porque a gente tem uma facilidade de entender que pessoas boas também vão para os hospitais, né? A gente está nessa dinâmica toda de pandemia aí do coronavírus, e tem crente, né, sendo hospitalizado e eventualmente até morrendo por conta disso. Então, o que a gente percebe é que, bom, gente boa vai para o hospital, mas no senso comum, a ideia é justamente que quem está no sistema prisional não é gente boa. E se não é gente boa, por que a gente tem que se importar com essas pessoas? Né? Por que motivo a igreja tem que se envolver com esse tipo de trabalho dentro do sistema prisional? E aí, só para ilustrar essa primeira questão, né? Eu costumo dizer que, imagine que lá no sistema prisional, num determinado presídio, esteja tendo um motim ou um princípio de rebelião, e isso acaba, de alguma maneira, resvalando aqui fora. Porque de dentro do sistema prisional acontecem ordens para que policiais sejam mortos, para que chacinas sejam cometidas, ônibus sendo queimados em razão de mudanças, né, de presos de um sistema prisional para o outro, de um presídio para o outro. E aí muita gente pode dizer assim, bom, esse pessoal que está lá, os presos, eles tinham que morrer. Porque eu já ouvi isso de muita gente, dizendo assim, olha, se a gente pegasse uma bomba, jogasse dentro do presídio e matasse todo mundo que está lá, eram hoje menos 600, 700 mil pessoas, mas dentro da nossa sociedade a gente ia ter uma vida um pouco mais tranquila. Só que a gente não tem, né, pena de morte no Brasil, e a gente tem que pensar que, atualmente, né, o preso fica detido no máximo por 40 anos. E se ele fica detido por no máximo 40 anos, significa que uma hora ele vai sair de lá de dentro. E quando ele sair lá de dentro, o que a gente tem que pensar é, o sistema prisional do jeito que ele é construído e colocado hoje, esse detento, ele vai sair de lá melhor ou pior? A resposta a essa pergunta é importante, porque se ele sai de lá pior do que quando ele entrou, a próxima vítima somos nós mesmos. Né? Então, é a própria sociedade que vai ser vítima desse preso que saiu de lá pior do que entrou. Se ele entrou no presídio por ter feito um furto, por exemplo, ou ser um multirreincidente em crimes menores e acabou sendo preso, lá dentro ele vai aprender a tráfico de drogas, tráfico de armas, vai aprender a integrar uma organização criminosa. Então, a tendência é que ele saia de lá pior, e nós mesmos é que vamos ser essa próxima vítima, né? Nós e a nossa família. Não sei se o senhor quer que eu continue assim, explanando, ou se o senhor quer questionar alguma coisa.
Não, pode continuar, pode continuar. Pode continuar, Tá. viu? Bom, perfeito. E dentro desse quadro, né, desses problemas de rebelião e como isso afeta a questão da segurança pública e a nossa vida enquanto cidadãos, eu trouxe para ler aqui para vocês, né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão um pouco antiga, mas que eu acho que valeria a pena a gente frisar. A justiça deve estimular no criminoso, notadamente o primário e irrecuperável, a prática da religião, por causa do seu conteúdo pedagógico. Olha que interessante. A Corte de Justiça está dizendo para a sociedade que o sistema judiciário, né, o sistema prisional, tem que estimular no preso a prática da religião. Porque o Supremo entende que a religião tem um conteúdo pedagógico, um conteúdo, uma maneira de ensinar as pessoas a respeito de como viver melhor, de como se comportar em sociedade. E, a partir daí, é que a gente começa a entrar um pouco com as dinâmicas próprias da atuação das igrejas dentro do cárcere. E aí eu costumo falar com as pessoas o seguinte, se a gente pegar quais são as maiores matrizes religiosas que atuam dentro do sistema prisional, a gente vai ver que os evangélicos são em imensa maioria. Talvez 80%, 90% das igrejas que atuam dentro do sistema prisional, né, fazendo esse serviço de capelania, de assistência religiosa, são de igrejas evangélicas. Em alguns casos, a igreja evangélica está junto com um grupo da pastoral carcerária, que é da Igreja Católica, e muito raramente com algum grupo espírita atuando dentro do sistema prisional. E por que isso é importante? É importante para a gente perceber que quem está realizando o trabalho de assistência religiosa, envolvido nesse trabalho, a gente não está lá para passar a mão na cabeça do bandido. Ou seja, dizer que ele, de fato, não tem que ser punido pelo crime que cometeu, a gente não está lá para promover uma abolição do sistema prisional, como se todos os presos tivessem que ser libertados, que é uma injustiça, né? Um sujeito que cometeu um estupro, que cometeu um homicídio, um latrocínio, ou qualquer outro tipo de crime, não estar lá no sistema prisional. Mas o fato é que as matrizes religiosas elas acabam tendo uma diferença de interpretação dentro dessas grandes áreas. E aí, para pontuar, né, para vocês, o kardecismo, por exemplo, né, a doutrina espírita. A doutrina espírita prega que se um sujeito fez mal para alguém e esse alguém morre, esse alguém pode voltar para perturbar o indivíduo. E aí você vai perguntar para um preso, olha, o que você acha que você fez? Está certo ou está errado? Ele vai dizer assim, não, está errado, o crime é algo errado. Tá, e se você matou alguém, esse alguém era gente boa ou gente ruim? Ele vai dizer, não, era gente ruim. E aí a doutrina espírita diz para ele que essa pessoa que era ruim vai voltar para perturbar ele. E mais, ele já entende que estar dentro do sistema prisional é estar dentro de um inferno. E se ele já está dentro do inferno, qual é o motivo dele aceitar uma doutrina religiosa que diz que quando ele faz uma coisa de errado, ele está pagando nessa vida, mas quando ele reencarnar, ele vai ter que pagar de novo por esse mesmo ato errado que ele cometeu. Então, a doutrina espírita não tem uma boa adesão dentro do sistema prisional por conta da sua teologia. Se a gente partir para o catolicismo, a gente tem um problema, vamos dizer assim, de ordem social, que é o fato de você entender, pelo menos de maneira generalizada, que o catolicismo não tem um grande embate com questões relacionadas ao uso de álcool, ao uso do cigarro, o que faz com que o preso lembre da, entre aspas, vida antiga que ele tinha, de ficar lá num boteco, numa esquina, bebendo com os amigos, e isso acabar dificultando ou facilitando, né, o retorno dele para a criminalidade. Então, bom, se o espírita não tem uma boa interpretação dessa realidade para o preso,
E se o catolicismo também enfrenta, vamos dizer, entre aspas, um certo preconceito por parte do preso diante dessa permissão, sobram, então, os evangélicos. Sobra, então, a atuação da igreja evangélica dentro do sistema prisional. Bom, e aí, qual é o moto do evangelho? O moto do evangelho é, se você se converte, se você de fato se arrepende daquilo que você fez, você tem, primeiro, um passado perdoado, e segundo, a possibilidade de viver uma nova vida. E isso é muito importante para quem está preso e está dentro do sistema. Porque quando ele diz que se converte, quando ele diz que mudou de vida, que virou um crente dentro do sistema prisional, ele está fazendo uma diferença entre a antiga vida que ele tinha, de criminalidade, e a nova vida que ele tem, de estar diante de uma possibilidade de mudança. Tá? A partir daí, ele se diferencia da massa do sistema prisional. Ou seja, ele mesmo diz, olha, eu já não faço parte mais daquele grupo que comete crime, mas eu faço parte agora de pessoas que buscam a Deus, que querem agradar a Deus, que querem ter uma nova vida, ter uma chance de recomeçar e ter uma oportunidade de recomeçar. Só que isso também acaba resvalando, a gente que atua como servidor do Poder Judiciário já há algum tempo, a gente percebe que o detento, quando vai numa audiência diante do juiz, ele nunca diz para o juiz, quando ele vai falar sobre alguma coisa de religião, ele nunca diz para o juiz que ele virou espírita ou que ele virou católico. Sempre ele diz que virou crente. Sempre ele diz que virou evangélico. E, por conta de ter virado evangélico, é que o juiz poderia conceder a ele algum benefício, ou isso seria sinal de que ele, de fato, teria mudado de vida e coisas do gênero. Bom, feito esse panorama, que eu acho que é importante para a gente ter uma dimensão de como a gente tem que enxergar o sistema prisional enquanto igreja. A gente tem uma outra questão importante, que é, por que motivo, então, que boa parte dos presos, ou a imensa maioria dos presos, quer participar das manifestações religiosas que acontecem lá dentro? Bom, isso significa que todos os presos que participam desses cultos, dessas organizações religiosas, eles de fato se converteram? E aí, a gente que trabalhou, né, em mestrado e doutorado numa Universidade Federal aqui de Juiz de Fora, pesquisando sobre religião e sistema prisional, a gente viu e a gente percebe que não. Por quê? Porque o fato dele participar de um determinado culto faz com que aconteçam duas coisas. Primeiro, uma possibilidade de que ele se socialize. Ele tenha contato com gente que está fora do sistema prisional. E uma segunda questão importante é que ele se vale de uma transcendência. Ou seja, a partir do momento que ele tem contato com essa pessoa de fora, ele vai também pensar em como Deus pode ajudá-lo a mudar de vida, ter um outro panorama de crescimento e de organização. O fato é que, coronel, se a gente pegar a igreja evangélica fora do sistema prisional, o censo do IBGE tem apontado que em torno de 1/5 dos crentes, das pessoas que se dizem crentes, elas são o que o IBGE classificou como evangélicos não determinados. E o que significa isso? Significa que 20% das pessoas que se consideram crentes hoje, no Brasil, elas dizem que são crentes, mas não se dizem vinculadas a nenhuma igreja. São os desigrejados. Então, hoje a gente tem um grande contingente de pessoas que se dizem crentes evangélicas, mas não pertencem a nenhuma comunidade de fé. Isso em torno de 20%. Se a gente for levar isso para o sistema prisional, a gente percebe que 95% dos presos ou mais são esses evangélicos não determinados. Dos presos que se dizem crentes,
95% ou mais desses presos não estão ligados a nenhuma igreja. Ele não diz assim, olha, eu faço parte da Igreja Batista, ou da Assembleia de Deus, ou da Presbiteriana, da Metodista, da Universal, ou de qualquer outra denominação. E por que isso normalmente acontece? Uma questão prática, que às vezes as igrejas não têm muito esse cuidado, é que se esse detento não tem vinculação com nenhuma comunidade de fé concreta, ele dá margem para que, quando ele sair do presídio, ele não tenha que dar satisfação para ninguém. Imagine o senhor, se o cristão, de modo geral, que é membro de uma determinada igreja, quando ele falta um culto, 2 cultos, quando acontece alguma coisa assim um pouco extraordinária, tem sempre alguém da igreja que liga para ele. Fala, meu irmão, o que está acontecendo? Você está precisando de uma visita, de algum apoio? O que a igreja pode fazer para servir melhor a você, para que você interaja mais aqui com a nossa comunidade? Isso acontece aqui fora porque a gente tem uma relação imediata com uma igreja específica. Mas imagine que você é um detento, lá dentro você se diz evangélico, para poder ter essa participação nos cultos, para poder se diferenciar dessa massa de criminalidade que existe lá dentro. Mas, quando você sai de lá, você deixa de ter a obrigação de ir a determinada igreja. Por quê? Porque enquanto você estava dentro do cárcere, você não se filiou, né? se tornou membro de nenhuma igreja específica. Então, quando você sai, você não tem que dar satisfação para ninguém daquilo que você está fazendo. E isso facilita muito com que esse detento, que dentro do sistema prisional se dizia evangélico, participava dos cultos e das atividades, quando ele sai do sistema prisional, ele seja novamente cooptado pelo mundo do crime. Porque ele não tem uma base de sustentação, uma base de apoio, que vai ajudá-lo a continuar a sua caminhada, sem que ele tenha a oportunidade de voltar para o crime. Bom, se isso acontece, como a gente consegue quebrar esse tipo de problema, né? Como a atuação da igreja conseguiria quebrar esse tipo de problema? Porque se a gente pensar, como eu disse, que a gente tem nos presídios uma atuação muito forte das igrejas evangélicas, por qual motivo, então, as igrejas estão dentro do sistema prisional, mas o sistema prisional tem pouca mudança? Ou seja, os detentos saem de lá e voltam a cometer o crime, né? A gente tem um alto índice de reincidência. Para a gente conseguir quebrar essa cadeia, a gente, enquanto igreja, precisa partir para um paradigma de individualização. Isso se dá particularmente através do discipulado. Então, como a gente costuma trabalhar dentro do sistema prisional? A gente trabalha não realizando cultos dentro do sistema prisional, os cultos convencionais, né? Em que você entra e prega para um monte de presos, e no final você diz assim, olha, quem é o preso que quer aceitar Jesus? E aí, a experiência tem demonstrado que 80%, 90% dos presos dizem, não, eu quero aceitar Jesus. Mas qual é o sentido real desse ato de aceitar Jesus? A gente só consegue ter essa dimensão a partir do momento que a gente faz um trabalho de discipulado. Porque com o trabalho de discipulado, você consegue, de fato, explicar a Bíblia para esse preso. Fazer com que ele entenda, de fato, o que é o Evangelho. E, a partir daí, ele se torne membro de uma determinada comunidade. Isso fará com que ele tenha a condição de ter um suporte maior para não voltar à criminalidade. E, para finalizar, coronel, essa minha fala, uma outra dinâmica muito importante que a igreja tem que se ater ou se atentar dentro do envolvimento com a questão do sistema prisional é a atenção que a igreja tem que dar para os próprios agentes prisionais. Então, a igreja que está dentro do cárcere, ela está para contribuir com a ressocialização do preso. Porque, como eu disse, a gente não tem a pena de morte, a gente quer que esse preso saia de lá melhor e que a gente não seja a próxima vítima desse criminoso que está ali numa faculdade do crime, que é o sistema prisional.
mas a gente também tem que dar a devida atenção para o agente prisional, para o agente de segurança que atua dentro de uma unidade. E aí a gente pode pensar em algumas estratégias, como, por exemplo, a realização de cursos de capacitação que o Estado faz com esses servidores, que a própria igreja ceda esses espaços para que os cursos sejam ali realizados. A gente pode pensar em eventos que promovam a valorização profissional, com palestras que promovam essa valorização, esse incentivo à capacitação desse profissional de segurança pública. E uma outra dinâmica, que é a prática de aconselhamento pastoral. A gente sabe que, na área de segurança pública, de modo geral, a gente tem muitas e muitas pessoas sofrendo com todo tipo de dificuldade. E essas dificuldades, elas não são só dos irmãos que estão aqui fora, são também dos agentes prisionais. Então, problemas na família, problemas relacionados a finanças, problemas com os filhos. E a igreja que vai dentro do sistema prisional para atender esses detentos também tem que se atentar para essa lógica de promover um aconselhamento pastoral com os agentes do sistema de segurança pública, com os agentes prisionais. Com isso, a gente consegue, primeiro, quebrar esse processo de um detento que apenas se diz evangélico enquanto está ali dentro do sistema prisional, mas que, de fato, a gente consiga fazer com que as pessoas, os detentos, entendam o verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido do evangelho, e, de fato, recebam a Cristo como seu Senhor e Salvador, e tenham as vidas transformadas, porque nós temos que aceitar e acreditar que, de fato, Deus pode mudar a vida das pessoas, como mudou a vida de Saulo, que era um grande perseguidor da igreja, alguém que perseguia as mulheres, que maltratava as pessoas, que consentia na morte dos cristãos, mas que, num determinado momento, Cristo se revela a ele, e ele tem a oportunidade de começar uma nova vida, uma nova caminhada, e se torna o apóstolo Paulo, um dos discípulos de Cristo. Amém. Então, eu acho que, pelo nosso tempo, eu gostaria até que você pudesse mostrar um pouco dos seus livros, não sei se você tem ele aí nas mãos, e também mostrar o trabalho do curso de capelania, antes da gente orar. Eu acho importante, porque é um assunto de muita importância no Brasil hoje, a gente trabalhar o sistema de segurança pública, o sistema prisional brasileiro. Durante muitos anos, nós... olha, eu fiquei, até hoje eu venho acompanhando a Polícia Militar desde 1982. Nesse período todo, eu lembro de fui convidado apenas 3 vezes para participar de discussões sobre o sistema penitenciário. Veja que absurdo. Então, são temas pouco discutidos a fundo. Esses dias eu fui levar aqui em São Paulo, ajudar um capelão aqui a conseguir um espaço aqui numa penitenciária. Nós estávamos conversando lá com o coordenador que faz as credenciais das igrejas. Ele estava falando, olha, são mais de 3.000 credenciais de igrejas evangélicas, mas nós somos muito desunidos, porque as igrejas não se conversam entre si para fazer um planejamento estratégico para aquela unidade policial. Cada uma cumpre só o seu horário, então não está preocupado com o que o outro está fazendo, não está preocupado também com a questão do agente penitenciário, está preocupado ali em cumprir talvez o básico da capelania prisional, porque nós não fomos muito a fundo nesse tema. Por isso que eu digo, todos esses anos que eu estou envolvido com segurança pública, apenas 3 vezes eu me lembro de ter sido chamado para participar de um seminário. Então, quer dizer, é um assunto pouco falado, pouco discutido, e nós estamos em pecado, porque isso fez com que o crime organizado tomasse conta dos presídios, tomasse conta da administração, da gestão, muitas coisas, influenciasse diretamente. Então, a gente tem uma parcela de responsabilidade muito grande. Nesse sentido que eu gostaria também que você apresentasse o material muito interessante que o Dr. Carlos Antônio Júnior desenvolveu. É importante as pessoas saberem que é um material de capelania e de abertura de mente sobre o sistema prisional. Pode apresentar também a questão do site, depois a gente vai orar, então. Pode mostrar os seus livros. Tá. Pode. Bom, eu tenho esse livro aqui, O que você precisa saber sobre capelania, que trabalha temas gerais relacionados tanto à capelania prisional, mas hospitalar, militar, escolar. Um livro que foi publicado pela Transmundial.
Esse segundo livro, Deus na Prisão, é um livro que fala basicamente sobre direitos e deveres do capelão prisional, né? O que você pode ou não fazer, e como resultado desse livro tem um projeto de lei da nossa autoria no Congresso Nacional, PL 2979 de 2015, para ser votado lá. Um outro livro que é esse, Como Anunciar o Evangelho entre os Presos, que é um livro de prática da capelania prisional, e o nosso xodó, que é esse livreto da Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma série de devocionais voltados para esse trabalho de discipulado com os presos. E a gente também tem, na plataforma da Hotmart, um curso de capelania em que a gente está promovendo uma capacitação das pessoas a partir dessa estrutura que a gente, de conhecimento, que, graças a Deus, a gente já conseguiu montar a partir de pós-graduação, mestrado e doutorado, para compreender essa dinâmica da capelania, especialmente da capelania prisional. Amém. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, Antônio Carlos, e para que Deus possa nos, nesse momento agora, inclusive nessa situação crítica que o país está vivendo, em uma guerra com múltiplas faces, né? E nós precisamos, inclusive o sistema sofre também com isso, e agora nós precisamos de muita sabedoria para cooperar com o governo nessa mobilização de forças, de talentos, de recursos, tanto para o sistema de segurança pública quanto para o sistema prisional. Senhor, eu quero agradecer pela vida, Senhor, do nosso querido irmão, Dr. Antônio Carlos Júnior, Senhor, que o Senhor possa cuidar da vida dele, de tantos homens e mulheres que estão se colocando na brecha do sistema prisional brasileiro. Senhor, precisamos de mais homens e mulheres, a Tua palavra diz para nós rogarmos ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Senhor, nos ajuda, Pai, realmente queremos ter um amor verdadeiro, Pai, por esses homens e mulheres que se desviaram, que foram enganados pelo inimigo, mas nós, Senhor, temos o dever, Senhor, de intercedermos por eles, para que eles sejam resgatados e não continuem no engano do inimigo. Por isso, Pai, rogamos pelas famílias, por homens e mulheres que estão presos, porque assim a Tua palavra nos ordena para nós orarmos por todos os homens, para que venham ao conhecimento da salvação. E para que nós também possamos agir em prol de um sistema penitenciário que tenha qualidade, Senhor, que tenha resultados bons para os presos e suas famílias. Senhor, para que nós possamos verdadeiramente, Pai, tomar posição para reconstruir um sistema prisional com princípios cristãos, com valores, qualidade, e, Senhor, que seja efetivo, Senhor, na sua missão de recuperação, Senhor, de transformação de homens e mulheres. Capacita-nos, Senhor, nós estamos aqui clamando ao Senhor, clamando para que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor mande obreiros e obreiras, como o Senhor tem enviado aqui hoje, o doutor Antônio Carlos Júnior, que o Senhor continue ministrando na vida dele e de todos aqueles que o Senhor está levantando para essa nova etapa do Brasil, na área do sistema prisional. Te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Doutor Carlos Júnior, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo pela sua disposição de estar aqui com a gente. Louvo a Deus por tudo isso, que Deus possa te abençoar grandemente, tá bom? Uma grande honra tê-lo aqui conosco. Amém, coronel. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, a honra foi nossa, espero ter ajudado de alguma forma e a gente continua sempre à disposição para contribuir naquilo que for necessário. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.